Olá! Hoje nossa análise mergulha em 2 Crônicas, capítulo 25. A gente vai conversar sobre o rei Amazias de Judá. Ele começa a reinar com 25 anos, fica no trono por 29 anos lá em Jerusalém, e logo de cara o texto já lança uma avaliação. O como assim? Bem intrigante, né? É verdade. Diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, Sim, porém, não com o coração perfeito. Isso já prepara o terreno, né? Mostra que a história dele vai ter altos e baixos. exato. Vamos então ver como foram os primeiros passos dele. Logo que ele se firma no poder, Amazias age com justiça. Manda executar os oficiais que tinham matado o pai dele, o rei anterior, mas, e isso é importante, ele poupa os filhos desses oficiais. Parece que ele estava seguindo a lei, certo? Sim, precisamente, essa atitude estava alinhada com a lei de Moisés. Aquela parte que diz que os filhos não devem pagar pelos pecados dos pais, né? Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Então, foi um começo que demonstrava, pelo menos nesse ponto, uma busca por seguir a orientação divina. Um bom sinal inicial. Pois é, mas aí Amazias vira atenção para o poder militar. Ele monta um exército assim, gigante, 300 mil homens de Judá e Benjamim. E não para por aí, Não mesmo. Ele ainda contrata mais 100.000 soldados mercenários de Israel. pagando uma fortuna, 100 talentos de prata. Era muito dinheiro na época. E é bem nesse momento que acontece uma intervenção divina. Surge um homem de Deus com um aviso direto para Amazias. Qual era o aviso? Basicamente: Rei, não leve essas tropas de Israel com você, porque o Senhor não está com Israel, ou seja, com o pessoal de Efraim, do Reino do Norte. Isso deixou Amazias numa sinuca de bico, né? De um lado, o dinheirão que ele já tinha pago. Os 100 talentos. Exato. E do outro, uma ordem direta de Deus. E vale lembrar que o Reino do Norte, Efraim, era muitas vezes ligado à idolatria naquela época. E a reação de Amazias é bem humana, né? Ele pergunta tal. Mas e os 100 talentos que eu já paguei? A preocupação financeira imediata. Uhum. Mas a resposta do homem de Deus é poderosa. O Senhor pode te dar muito mais do que isso. É um chamado à fé, né? E surpreendentemente, Amazias ouve. Ele dispensa as tropas israelitas. Só que eles não gostam nada disso. Voltam para casa furiosos com Judá. Isso vai ter consequência depois. É verdade. Bom, então, só com o seu exército, Amazias vai à luta contra Edom. E ele consegue uma vitória enorme no Vale do Sal. 10 mil inimigos mortos na batalha. E outros 10 mil capturados são executados de forma bem brutal. Uma vitória expressiva, sem dúvida. Mas é aqui que a história toma um rumo, nossa, completamente inesperado e sombrio. Quando Amazias volta dessa campanha vitoriosa, ele traz junto os ídolos, os deuses dos edomitas que ele acabou de vencer. Puxa vida. E o mais chocante, ele começa a adorar esses deuses, monta altares para eles, queima incenso, uma reviravolta total. E aí a gente lembra daquela avaliação inicial, né? Não com o coração perfeito. Faz sentido agora. A vitória parece que subiu a cabeça dele. Inflou o orgulho ao ponto de ele abandonar justamente o Deus que lhe deu aquela vitória. E claro, Deus não deixa isso passar. Envia um profeta para confrontá-lo. Com a pergunta bem direta. Por que você foi buscar deuses que nem conseguiram livrar o próprio povo deles das suas mãos? É uma lógica implacável. Mas a resposta de Amazias é pura arrogância. Ele manda o profeta calar a boca, ameaça ele. E aí vem a sentença do profeta. Olha, eu sei que Deus decidiu te destruir porque você fez isso e não quis ouvir o conselho. O fim estava selado ali. E a arrogância não para. Encorajado pela vitória sobre Edom, Amazias agora se acha no direito de desafiar Jeoás, o rei de Israel. Manda um recado tipo, vamos ver quem é o mais forte. Uma imprudência total. E a resposta de Joás é brilhante, uma parábola. Aquela do cardo e do cedro, né? Essa mesma. O cardo, uma plantinha insignificante, querendo casar com a filha do cedro imponente, mas acaba pisoteado por um animal selvagem. A mensagem era clara. Fica na sua, Amazias. Porque ia arrumar problema para você e para Judá. Mas ele não ouviu. E o texto bíblico ainda acrescenta um detalhe teológico importante. Sim, diz que Amazias não ouviu porque Deus já tinha determinado a derrota dele. Era consequência por ele ter buscado os deuses de Edom. A idolatria levou à queda. E a batalha acontece em Bet-Semes.
Judá é esmagada, Amazias é capturado, Jeoás leva ele para Jerusalém, derruba uma parte do muro da cidade, saqueia o templo, o palácio, leva tudo para Samaria, E lembra daquelas tropas israelitas dispensadas lá atrás? que voltaram furiosas. Lembro. O texto menciona de passagem que, na volta, elas atacaram e saquearam cidades de Judá. Mais uma consequência negativa daquela decisão inicial, mesmo tendo obedecido a Deus naquele momento. Nossa, uma cadeia de eventos ruins. E o fim de Amazias? Bom, ele sobreviveu a Jeoás por uns 15 anos, mas o reinado dele terminou mal. Uma conspiração surgiu em Jerusalém, ele teve que fugir para Laques. Mas não adiantou. Não. Foi perseguido e assassinado lá mesmo. Depois levaram o corpo de volta para Jerusalém. Então, o que a gente tira dessa história toda? A trajetória do Amazias é forte, né? Um começo com retidão, mas uma fé incompleta, um coração não perfeito. Aí vem a vitória, que em vez de gratidão gera orgulho. E esse orgulho leva à idolatria, à rejeição do conselho divino. E o resultado é derrota, humilhação e morte violenta. A falta daquele coração totalmente voltado para Deus teve consequências fatais. Pois é, e isso levanta uma questão bem séria para nós, sobre obediência, sobre fé e sobre o perigo do sucesso. Será que dá para seguir a Deus só pela metade, só quando convém, e esperar que tudo dê certo no final? A história de Amazias parece dizer que não. E até que ponto a vitória, o sucesso, pode nos cegar? Exato. Pode criar uma autoconfiança que vira arrogância. A gente para de ouvir conselhos, ignora os próprios erros, e aí, aquela mesma vitória acaba plantando a semente da nossa destruição. Fica a reflexão, né? Onde termina a confiança legítima e começa a soberba que leva ao fim? Complicado.